E aí galera, beleza? Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos consoles mais lendários de todos os tempos. Adivinha só qual é? PlayStation 2. Mas não venha pensando que esse vídeo é só mais um top 10 qualquer por aí. Não. Hoje a gente vai revelar segredos tão obscuros, tão insanos, que até os fãs mais hardcores do PS2 podem não conhecer. Será que por acaso você já sabia que o PS2 já foi usado como um supercomputador? Ou que existe um modelo tão raro que hoje em dia vale uma fortuna? E que tal um chefe do Metal Gear Solid que você podia derrotar sem nem sequer jogar? Pois é, meu amigo, se você acha que já sabia tudo sobre esse console, o PS2, o lendário, prepare-se para você ter a sua mente explodida. Mas e aí? Você tá preparado? Então bora lá, porque esse vídeo vai ser lendário. Segredo número 10. As torres misteriosas da tela inicial. Lembra daquela tela icônica do PS2 quando você ligava o videogame, antes de carregar o jogo? Aquelas torres brancas subindo no vácuo? Pois é, meu amigo, aquilo tudo não era só um efeito visual bonitinho de inicialização. Cada uma daquelas torres representava um jogo salvo no seu memory card. E sabe o que é mais louco disso tudo? A altura de cada torre indicava o tempo de uso daquele tal save do memory card. Então, ou seja, quanto mais você jogava, mais alto a torre ficava. Ah, e por acaso, se você ligasse o seu PS2 sem o memory card, adivinha só, nada de torres. A tela ficava completamente vazia. Isso é uma coisa de louco, né? Quem aqui já ficou olhando para aquela tela, esperando só ela não ficar vermelha? Mas e aí, qual foi o primeiro jogo que você salvou no seu memory card? Eu duvido que você lembra. Deixa aqui nos comentários. Segredo número 9. O PS2 tinha Netflix antes de todo o mundo. Bom, você sabia que o PS2 foi pioneiro no streaming? Isso mesmo, meu amigo. Antes da Netflix dominar o mundo, ela já estava no PlayStation 2. Em 2010, a Netflix lançou um disco especial somente para o PS2 no Brasil. Isso mesmo, só aqui. Enquanto nos Estados Unidos tinha que assinar pelo PC ou pela Xbox, a gente podia assistir filmes direto do PS2. E o mais bizarro, isso durou até mais ou menos 2012. Quem aqui lembra desse disco? Será que você tem um por aí? E se você tiver, será que vale uma graninha, hein? Segredo número 8. O PS2 virava um computador. E se eu te dissesse que o nosso PlayStation 2 podia virar um PC de verdade? E tipo, não é modificações, não. A Sony mesmo lançou um kit Linux para transformar o seu console em um computador completo. O kit vinha com tudo: teclado, mouse, adaptador VGA, HD de 40 GB. Bom, dava para você programar, navegar na internet e até desenvolver jogos. Imagina só isso, o mesmo console que rodava, sei lá, God of War, podia rodar um código em Python. Segredo número 7. O PS2 foi usado como uma arma de guerra? Sim, isso é uma pergunta. Sabe por quê? Agora a gente tá entrando num território de loucura sobre o PS2. Você sabia que já circulou um boato muito sério nos anos 2000 de que o PS2 estava sendo usado pelo exército do Iraque? Pois é, isso mesmo, diziam que o Saddam Hussein estava comprando vários PlayStations aos montes para usar o poder do processamento do console em sistemas militares. O PS2 tem o chip Emotion Engine, que no caso era tão avançado que, teoricamente, vários consoles juntos poderiam ser usados para cálculos complexos. Bom, essa história foi tão grande que alguns países chegaram a restringir a exportação do PlayStation. Mas claro, nunca nada foi confirmado. E será que isso era verdade? Ou só medo da tecnologia? Imagina só um míssil sendo guiado por um chip feito para rodar GTA San Andreas. Segredo número 6. O comercial surreal de David Lynch. O PS2 era tão revolucionário para sua época que a Sony contratou ninguém menos ninguém mais que David Lynch, o gênio por trás do Twin Peaks e Cidade dos Anjos, para dirigir um comercial do videogame. O vídeo era chamado de The Third Place. Bom, não sei falar inglês, então não me julgue. Era uma viagem completa. Imagens distorcidas, rostos derretendo, um clima de sonho.
Tudo para passar a ideia de que o PlayStation 2 te levava além da realidade. E sabe o que é mais doido nisso? O comercial nem mostrava jogos direito. Era só arte pura. Será que isso funcionaria hoje? Imagina o trailer do PS5 do GTA 6 feito pelo Lynch. Vou mostrar pra vocês aqui o comercial, pelo menos um pouco dele. Então, você lembra desse comercial? Achou genial ou só bizarro mesmo? Comenta aí. Segredo número 5. O PS2 que vinha junto de uma TV. E se eu te dissesse que existiu uma TV que já vinha com PS2 dentro? Pois é, se você acha que hoje em dia a tecnologia desses novos monitores que já vem com o computador embutido, não. Em 2010, a Sony lançou o Bravia KDL 22PX300, uma TV de 22 polegadas com PS2 integrado. Isso mesmo, você não precisava de cabos nem de consoles separados, era só ligar na tomada e sair jogando. O sonho de qualquer criança dos anos 2000. E o design? Bom, sem comentários, lindo. Parecia algo do futuro. Mas por que isso não fez tanto sucesso? Será que foi lançado tarde demais? Ou a galera já tava hypada pro PS3? Quem aí compraria uma TV dessas só pela nostalgia? Segredo número 4. O PS2 que vale uma fortuna. Atenção, colecionadores! Em 2020, um cara abriu um guarda-roupa da sua avó e encontrou um PS2 que nada mais, nada menos era um Slim Satin Silver lacrado. Esse modelo, que no caso seria o SCPH 77001, ele é raríssimo. Só foi vendido no Japão em uma edição limitada. E sabe quanto vale hoje em dia? Ele vale mais de $3.500. Isso mesmo, um PS2 que vale mais que um PS5. E olha o detalhe, se você tiver um desse usado, já vale uns R$5.000, não dólares, fácil. Mas tem que estar impecável. Quem aqui tem um PS2 guardado? Eu tenho certeza que você tem um tesouro desse escondido. Aposto que tem gente revirando o guarda-roupa nesse exato momento. Se você achar um, posta aqui nos comentários. Segredo número 3. O supercomputador de PlayStation 2. Se você acha que o PS2 era só um videogame, você tá muito enganado. Universidades e até o governo dos Estados Unidos usaram clusters do PS2 para criar supercomputadores. Em 2003, a Universidade de Stanford criou uma rede com 70 PlayStation 2 para simular dobramento de proteínas. O chip Emotion Engine era tão poderoso que juntos, esses consoles rivalizaram com super máquinas que custavam milhões. E o melhor, tudo isso por uma fração de preço. Enquanto um supercomputador custava em torno de sei lá quantos milhões, um cluster de PlayStation 2 saíam por menos de $50.000. Quem diria que o mesmo console que roda, sei lá, GTA, estaria ajudando a ciência? Imagina só se tentassem isso hoje em dia com PS5s. Será que funcionaria? Eu acho que não. Segredo número 2. O chefe que você pode vencer sem jogar. Agora a gente chega em um dos segredos mais geniais da história dos games. E bom, quem descobriu isso é muito mais genial ainda. Em Metal Gear Solid 3, Sneaker Eater, não sei pronunciar, existe um chefe chamado The-End, que você pode derrotar sem nem pegar no controle. The-End é um sniper centenário que pode te caçar por dias no jogo, mas tem um truque sujo. Se você mudar o relógio interno do PS2 para uma semana no futuro, aquele relógio que você vai nas configurações e tal, o cara morre de velhice. Isso mesmo, o jogo verifica o relógio do console, e se o tempo passar muito, o velhinho bate as botas. Cara, o criador desse jogo foi um malandro genial demais. E agora vamos pro último segredo, e se você ainda não deixou seu like, deixa o like aí, porque isso ajuda demais. Segredo número 1. O cara que mudou o seu nome para Mr. PlayStation 2.
E o nosso número 1 realmente vai pro fã que mudou de nome por amor ao console. Em 2002, o britânico Dan Holmes, não sei pronunciar também o nome, fez uma loucura a nível crítico e máximo. Ele mudou seu nome legalmente, sim, foi legalmente. Ele foi nas coisas lá, nas prefeituras, sei lá como que eles fazem pra trocar o nome lá, e mudou seu nome pra Mr. PlayStation 2. Ele apareceu em jornais, ganhou um PS2 de ouro da Sony, e até hoje é uma lenda. Mas e aí, me fala uma coisa, isso daí é amor ou é loucura? Ou acha que é os dois? Sei lá. E o melhor disso tudo, ele não se arrepende disso não, tá? Em entrevistas ele disse que faria isso tudo de novo. Será que um dia vai existir um Mr. PlayStation 5 por aí? Ou a gente perdeu esse nível de paixão pelos consoles modernos? Se você ama o PS2, tanto quanto o Mr. PlayStation 2, deixa o seu likezão aí pra ajudar a gente. E também deixa seu comentário. E se inscreva-se no canal pra você ter mais vídeos como esse. Mas e aí galera, qual desses segredos mais te surpreendeu? O PS2 foi tão incrível que mesmo depois de 20 anos, a gente ainda descobre coisas novas. Se você gostou desse vídeo, compartilha com aquele amigo que vive falando de PS2. Até a próxima, e lembre-se, o PS2 é eterno.